Apologética Católica, tudo o que você precisa saber para defender sua fé. Márcio Carvalho, org. Copyright 2016 Martiria Editora www.martiria.com.br contato@martiria.com.br Publique seu e-book conosco. Sumário. Introdução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jó 14,6. A religião e as religiões. A minha igreja, a Igreja Católica, é a Igreja de Cristo. A tradição da Igreja. A Bíblia Católica. Será mesmo cristão o catolicismo romano? Quando é que tal e tal uso foi introduzido na Igreja? 1. Observação geral. 2. Origem da designação protestante. 3. O sinal da cruz. 4. Água benta. 5. Altares e velas. 6. Transubstanciação em missa. 7. O celibato do clero. 8. A recitação da Ave Maria. 9. Conclusão. Respostas da Bíblia sobre a doutrina da Una e Santa Igreja Católica Apostólica Romana. 5.1. Veneração de imagens. 2. Batismo. 3. Confissão. 4. A comunhão. 5. Casamento, sacramento indissolúvel. 6. Casamento dos padres. 7. O Papa. 8. Interpretação da Bíblia. 9. A Bíblia, a única fonte da fé. 10. Bíblia e seitas. 11. Pecadores na Igreja Católica. 12. A Virgindade de Maria. 13. Veneração de Maria e dos Santos. 14. Purgatório. 15. Santificação do sábado ou domingo. 16. Pagamento pelos batizados e casamentos. 17. Valor dos milagres. 18. Falsos milagres. 19. O dom das línguas. 20. Alcoólatras e fumantes. 21. Espiritismo e cristianismo. 22. Origens de algumas igrejas e seitas cristãs. As religiões se equivalem. Responder à carência doutrinal e à ignorância religiosa. A tarefa ecumênica. O desafio perante as seitas. Carências doutrinais e ignorância religiosa. A crendice popular. Rever o processo evangelizador. O testemunho da união e da caridade. Ir ao encontro do povo. A nova evangelização. Falsos profetas e falsas doutrinas. Respostas às testemunhas de Jeová. 1. CL 1,15 e AP 3,14.2. Jó 14,28, Jó 5, 19, hífen 24, e Jó 14,28. O Pai é maior do que eu. 3. Mac 10,18.4. AP 20,65. EZ 18,4, Eco 9, 5 hífen 10, EZ 18,4. Aquele que pecar, esse morrerá. 6. Et 15, 28 S7. Is 11, 6 hífen 9 8. SI 36,28 S9. A data do Natal. 10. A Igreja mudou? Respostas aos Adventistas. Respostas a um ateu. 1. A existência de Deus. 2. Muitas religiões. 3. O mal no mundo. 4. O Deus do Antigo Testamento. 5. A salvação dos ateus. 6. Fé e razão. 7. A Bíblia. 8. Odiar pai e mãe. 9. Salvação. 10. Misticismo. As provas da existência de Deus. Provas da filosofia. Provas do universo. Psicologia, antropologia e medicina. A farsa de Tales Darwin. Os silêncios de Deus. Para o católico saber mais o que são as indulgências. Os antipapas. O grande cisma do Ocidente. As cruzadas e a luta pela Terra Santa. Cruzada das crianças. A Inquisição. 1. Inquisição. Generalidades. 2. Inquisição Espanhola. Teologia da Libertação. Respostas a Leonardo Boff. 1. Sexo e celibato. 2. Pecado. 3. AIDS, aborto e drogas. 4. Política, Igreja Oficial e Igreja das Catacumbas. 5. Fundamentalismo. 6. Clonagem, novas tecnologias. 7. Apócrifos, imagem de Cristo. 8. Utilidade da religião. 9. Conclusão, maçonaria e fé. Cristãos e a data da Páscoa. 1. Calendário. O que é? 2. O calendário gregoriano. 3. E a data da Páscoa? Quando o matrimônio é nulo. Fé racional. Renovação carismática católica. Exegese bíblica. 27. Parte I. Noções gerais básicas. 1. O que é a Bíblia? 2. Quais as partes que compõem a Bíblia? Inspiração. A. Modo da inspiração. B. Funcionamento psicológico da inspiração. Origem e formação da Bíblia. 1. Indícios e evidências históricas. 2. A tradição oral e a tradição escrita. 3. Os intérpretes, profetas e sábios. 4. A nova tradição da era cristã. 5. Entendendo algumas dificuldades concretas. 6. A fonte comum. 7. As cartas. 8. O cânon sagrado. Hermenêutica, interpretação da Bíblia. 1. Conceito. 2. Exegese rabínica. 3. Exegese protestante. 4. Exegese católica. História das formas, gêneros literários. 1.
História das formas, Forgeschichte 2. Principais gêneros literários da Bíblia: narrativo didático, mito, saga, legenda, conto, fábula, alegoria, parábola B, narrativo histórico C, legislativo D, sapiencial e profético F. Salmos 3. Principais etapas da história de Israel. Cronologia bíblica parte 2. O Pentateuco. O Antigo Testamento 1. Generalidades. O Pentateuco. As tradições primitivas. Cronologia. O GENESIS. História das origens. O evolucionismo científico perante a Bíblia. O aparecimento do homem. O sentido por trás das narrativas. O pecado original 1. O conceito bíblico de pecado 2. O ponto de vista da ciência. Cronologia e história da salvação 1. Bíblia e cronologia 2. História dos patriarcas, vocação de Abraão 11,27 a 12, o Êxodo 1. Contextualização histórica 2. Moisés 3. Autodefinição de Javé 4. As pragas 5. Instituição da Páscoa, capítulo 12, 6. A aliança 7. Os mandamentos parte 3. O Novo Testamento 1. O problema sinótico 2. Valor dos evangelhos. Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Lucas. Explicação de algumas parábolas. O Evangelho de João. Conclusão necessária. Bibliografia. Introdução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. 1/3 da população mundial diz viver segundo a doutrina cristã. Ser adepto desta doutrina significa estar de acordo com os ensinamentos de Jesus, o Cristo. Este homem, judeu que viveu no início de nossa era, ensinou com sua vida que as pessoas devem se amar mutuamente, se respeitar. Só assim tem razão a existência humana. O homem existe para amar e só pode ser feliz amando. Mas a fé cristã vai mais além. Acredita que Jesus vive, e que todos os que viverem como ele ensinou, mesmo que nunca tenham ouvido falar dele, viverão com o Cristo no reino eterno. Jesus Cristo não é um caminho. Ele é o caminho. Não é uma aventura, é a verdade. Quem está com ele renuncia à morte. Vícios, paixões, egoísmo, ganância, pecado. Tudo é morte. E a morte não pode coexistir com a vida, com Jesus Cristo. O cristão não está alheio ao mal. Pelo contrário, convive com ele. Todavia luta, com todas as suas forças contra todo o mal porque sabe que Deus existe e está no meio de nós. O Senhor Deus é sua força, é sua inspiração, sua vontade e garra, é amor. Nós católicos acreditamos na unidade e universalidade da Igreja de Cristo, e rezamos e trabalhamos para que, conforme o desejo do divino fundador da Igreja, haja um só rebanho e um só pastor. Jó 10,16. A religião e as religiões. A minha Igreja 1. Com essas palavras Jesus se dirigiu a Pedro ao confiar-lhe o mandato de governar a sua Igreja, deixando claro que a Igreja é propriedade dele. Na verdade, a Igreja é, por desejo de Deus, o próprio corpo do Senhor. Ele a quis como o seu corpo místico, constituído como o sacramento universal da salvação da humanidade. LG 48, isto é, o meio escolhido por Deus para salvar a todos. A Igreja é a trajetória do Cristo através dos séculos, como disse Denis Borgeri. Tudo pode ser resumido na palavra de um grande padre do primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, 110, ao dizer que onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Nestas páginas queremos aprofundar no mistério da Igreja, na sua missão e identidade. O pecado, desde a origem, dispersou a humanidade, quebrou a unidade e a comunhão dos homens com Deus, rompeu o belo plano de amor que o paraíso terrestre nos mostra. Deus Pai nos criou para si, para que fossemos a sua família, destinados a participar da sua comunhão íntima e desfrutar da sua vida bem-aventurada. O pecado, a mais triste realidade, rompeu esse belo plano de amor e dispersou os filhos de Deus, dilacerou a sua família e feriu o próprio Deus. Por Jesus e pela Igreja, o Pai quis então refazer a sua obra e trazer de volta os seus filhos para a sua comunhão. É nesse sentido que o Catecismo da Igreja Católica, SIC, afirma que a convocação da Igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. SIC 761. O Catecismo, já no seu início, nos ensina esta grande verdade. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem.
Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a Igreja SIC 1. Esse primeiro parágrafo do Catecismo contém, em síntese, a história da salvação. Deus criou a humanidade como a sua família, mas o pecado dispersou os seus filhos, e agora Deus os reúne novamente pela Igreja, o próprio corpo de Jesus, enviado aos homens. É nesse contexto que sobressai toda a realidade e importância da Igreja, a família de Deus. E o Catecismo, ainda no primeiro parágrafo, explica como Deus refaz a sua família. Faz isto através do Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos, e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Número 9. É preciso analisar essas palavras com muita atenção. É pelo Filho que o Pai refaz a comunhão da humanidade consigo. O Filho se faz a Igreja, corpo místico de Cristo. Pelo batismo entramos nesse corpo, e pelo Espírito Santo nos tornamos filhos adotivos, e, como consequência, herdeiros, de novo, da vida bem-aventurada de Deus, que o pecado havia cancelado. Assim voltaremos ao paraíso. Esta é a gloriosa história da nossa salvação que se completará pela Igreja, quando ela estiver plenamente glorificada em Deus. É por isso que Santo Agostinho dizia que a Igreja é o mundo reconciliado. Quando Jesus a instituiu sobre Pedro e os apóstolos, deixou claro que ela lhe pertence. Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, MT 16,18. Ela é a esposa de Cristo, que ele ama com um amor eterno. Por ela sofreu a paixão e derramou o seu sangue. Ele a ama como um esposo apaixonado. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja, e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, para apresentá-la a si mesmo toda glorificada, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. F5, 25 e 27. Essas palavras expressam o amor profundo de Jesus para com a sua Igreja. A vida cotidiana do casamento nos ajuda a compreender melhor o amor de Cristo para com a sua esposa, a Igreja, e vice-versa. São Paulo, que entendeu profundamente essa maravilha, exortou os maridos a amarem as suas esposas, como a seu próprio corpo, F5,28. Com isto quer dizer também que a Igreja é o próprio corpo de Cristo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, 28. Quem ama a Igreja ama a Cristo, é a mesma realidade. O Papa Paulo VI, cujo amor à Igreja era imenso, assim se referiu a ela, a Igreja. Ela é nosso amor constante, nossa solicitude primordial, nosso pensamento fixo. Não se ama a Cristo se não se ama a Igreja, e não amamos a Igreja se não a amamos como a amou o Senhor. Amou a Igreja, e por ela se entregou, F5,25. É preciso destacar o que disse o Papa: não se ama Cristo se não se ama Igreja, e podemos ir mais longe ainda e dizer: não se conhece a Cristo, se não se conhece a Igreja, não se serve a Cristo. Se não se serve à Igreja, não se obedece a Cristo. Se não se obedece à Igreja, não se sujeita a Cristo. Se não se sujeita à sua Igreja, não está na verdade de Cristo quem não está na verdade da Igreja. Sem a Igreja não há, portanto, reino de Deus. O Catecismo mostra toda a realidade, beleza, missão e identidade da Igreja, ao ensinar que ela é um projeto nascido no coração do Pai, número 759, prefigurada desde a origem do mundo, número 760, preparada na Antiga Aliança, número 761, instituída por Jesus Cristo, número 763, manifestada pelo Espírito Santo, número 767. A ser consumada na glória, número 769, mistério da união dos homens com Deus, número 772, sacramento universal da salvação, número 774, comunhão com Jesus, número 787, corpo de Cristo, número 787, esposa de Cristo, número 796, templo do Espírito Santo, número 797, povo de Deus, número 781. Todas essas expressões são profundíssimas e precisam ser analisadas e conhecidas para podermos compreender o desígnio de Deus em relação à Igreja. Sem isto não a amaremos como é necessário, e como pediu o Papa Paulo VI. Alguns perguntam: por que a Igreja? Não basta a fé em Jesus Cristo?
A resposta é que foi o próprio Jesus quem quis a igreja como prolongamento de sua presença salvadora no meio dos homens. Ele nos deu a igreja e o seu credo, como garantia de que não estamos seguindo apenas o nosso bom senso ou uma religiosidade amorfa, mas estamos seguindo o caminho de Deus. A igreja é consequência direta do mistério da encarnação, seu prolongamento. Quem pergunta, por que a igreja incorre no mesmo erro de quem? Pergunta, por que Cristo? Cristo veio do Pai e deixou a igreja. O Pai enviou Jesus para a salvação do mundo, e Cristo enviou a igreja. Muitos hoje querem a igreja na forma de uma democracia moderna, onde tudo se decida pela vontade da maioria. Ela seria então como um grande clube religioso, de normas flexíveis, mais assimiláveis. A consequência disso, e o grande engano, é que neste caso o homem seria guiado unicamente por si mesmo, e não por Deus. Não seria mais a Igreja de Deus, 1 TM 3,15. Pelo fato da Igreja ter a sua vida guiada pela tradição que vem de Cristo e dos apóstolos, dá-nos a garantia de que é o próprio Jesus, presente nela, que a conduz. O primeiro sacramento, o fundamental, é a Santíssima Humanidade de Jesus, através da qual, gestos, palavras, passava a graça de Deus. A Igreja é a continuação desse sacramento, por isso São Paulo a chama simplesmente de o corpo de Cristo, CL 1,24. As expressões terminais desse sacramento Cristo, Igreja, são os 7 sacramentos, que levam a salvação ao homem, do nascer até o morrer. E sem a Igreja não há sacramentos, logo, não há salvação. Daí podemos ver claramente que a Igreja é tão essencial ao cristianismo quanto o mistério da encarnação do Verbo. Num cristianismo sem a Igreja instituída por Cristo, MT 16, 16S, sobre Pedro e os apóstolos, o próprio Cristo ficaria mutilado, como que degolado. E essa Igreja é a única e una católica, universal, apostólica e romana. Os textos bíblicos com referência à função de Pedro e dos apóstolos, deixam claro que Jesus quis uma igreja estruturada e jurídica, sob o pastoreio supremo de Pedro, e não como querem os protestantes, apenas uma comunidade espiritual reunida só pela fé e pelo amor. Como ensina o catecismo, ela é, ao mesmo tempo visível e espiritual, número 770, e afirma que o Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino, número 761. Jesus tinha consciência de que a sua igreja teria uma longa duração sobre a face da terra, até cumprir a missão de trazer para Deus toda a humanidade. As parábolas sobre a igreja mostram isso. A do joio e do trigo, MT 13, 1:30, nos mostra que os bons e os pecadores vão conviver na igreja, juntos, até o fim do mundo. Jesus, ao explicar a parábola para os discípulos, diz-lhes que a colheita é o fim do mundo, MT 13,40, e que só então o Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. Então no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. VS 41, 42. O reino de Deus, a igreja comparado à rede lançada ao mar, e que apanha peixes bons e ruins, MT 13, 47 e 50, mostra-nos também que a igreja veio para ficar até o fim dos tempos, pois Jesus afirma que só então será feita a separação. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos, e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Ainda as parábolas do banquete, MT 8, 19S, e do fermento na massa, MT 13, 33S, indicam que a igreja teria uma longa e paciente missão a cumprir, até a plena consumação do reino. A igreja não é, portanto, apenas uma sociedade dos amigos de Jesus e do Evangelho, é muito mais do que isso. É uma instituição criada pelo próprio Jesus, integrada nele, o seu próprio corpo, para desta forma ser o seu prolongamento na história dos homens, reunindo-os nele, para trazê-los de volta para a casa do Pai. Por tudo isso, os cristãos dos primeiros tempos não tinham dúvidas em afirmar que o mundo foi criado em vista da igreja. São Clemente de Alexandria, 215, por exemplo, dizia: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens, e se chama Igreja, SIC, 760. Esta é a Santa Igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que São Paulo gosta de chamar de a Igreja de Deus, 1 TM 3,15, et 20,28.
Que o Senhor da Igreja, por intercessão de sua Mãe Virgem e Santíssima, e do seu glorioso Pai, São José, patrono universal da Igreja, conceda a todos aqueles que lerem piedosamente essas páginas, um amor profundo à sua Santa Esposa, a Jerusalém Celeste, na qual viveremos toda a eternidade em Deus. Amém. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Dizem alguns que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. Para estes, a Igreja de Cristo seria maior que a Igreja Católica, englobando também as seitas protestantes. Ora, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é visível e reconhecível, ela é una, e não é feita da união de seitas mais Igreja Católica. Não há uma Igreja de Cristo diferente da Igreja Católica, ambas são uma mesmíssima coisa. Há, é certo, o caso de pessoas batizadas, logo incorporadas à Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, mas que sem culpa própria, por ignorância invencível, não por não terem procurado o suficiente a Igreja, que acabariam encontrando. Este caso é sem dúvida raríssimo hoje com os meios de comunicação à disposição de praticamente todos, não estão ligadas de forma visível à Igreja. As seitas a que elas pertençam, porém, não são de modo algum parte da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Uma pessoa que, caso raríssimo e improvável, por depender de não cometer pecado mortal, ou seja, pecado cometido deliberada e conscientemente em matéria grave, desde o batismo até a morte, ou de ao menor ter uma perfeita contrição na hora da morte, pertença a uma seita protestante e escape do inferno o faz apesar, não por causa, da seita a que pertence. Pertencer a uma seita protestante não é pertencer à Igreja de Cristo de modo algum, é sim um impedimento para a salvação. Os elementos salvíficos que sejam encontrados nestas seitas, normalmente o batismo apenas, ainda que algumas seitas e grupos cismáticos tenham mantido ordens válidas, os cismáticos orientais e alguns outros grupelhos as mantiveram, mas os anglicanos, luteranos que não os da Finlândia e demais protestantes não as têm, não derivam de modo algum seu poder salvífico do fato de estarem presentes nesta seita, o que seria o caso se as seitas fossem realmente parte da Igreja de Cristo, mas sim, tem sua ação salvífica diminuída por este fato. Assim, um protestante que seja batizado e morra logo em seguida foi pelo batismo tornado membro da Igreja Católica Apostólica Romana, não de um suposto ramo diferente de uma mesma Igreja de Cristo, que não a Igreja Católica, e morreu católico. Assim, membros isolados de uma seita protestante podem ser parte da Igreja, desde que estejam separados dela por ignorância invencível apenas, mas uma seita não é parte da Igreja nem está em comunhão, total ou parcial, com ela. Quanto à ação do Espírito Santo, ela realmente ocorre, mas deve ser correspondida pelo homem. Assim, um protestante tem a cada instante o Espírito Santo a soprar-lhe nos ouvidos que deve ir à Igreja Católica, cabe a ele aceitar este chamado. Um protestante que peça a Deus com sinceridade acabará encontrando a Igreja Católica, mesmo que ela esteja ausente da cultura e do lugar em que vive. Conheço um moço que, nascido e criado em família batista em região do Bible Belt americano, onde só há protestantes fundamentalistas, pediu a Deus que mostrasse a ele a verdade, e por uma série de intervenções da Divina Providência, achou na rua um livrinho sobre a fé católica, encontrou um padre no trem, etc. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o corpo místico de Cristo, não há salvação. Se há uma epidemia de uma doença horrível e vem alguém e paga caríssimo para botar um hospital, tanto a administração quanto a aparelhagem, médicos, remédios, etc., em que há a aparelhagem e os remédios para diagnosticar, tratar e curar esta doença, além de cursos e instrumentos para ajudar a prevenir a doença, tudo gratuito. Será que isso é falta de amor? Que querer que os doentes vão aos hospitais, onde estão os meios para salvar suas vidas, ao invés de procurarem simpatias e coisas afins, é falta de amor. Se você acha isto, então faz sentido dizer que a Igreja não tem amor pelos outros ao pregar que todos devem se tornar católicos para serem salvos. Se não acha, não faz. Deus, em sua infinita misericórdia, morreu por nós na cruz. Haveria pagamento maior para proporcionar a nós os meios, remédios, porque podemos nos libertar do pecado, os sacramentos, as palavras de vida eterna, como dizia São Pedro, a aparelhagem, os cursos para diagnosticar e ajudar a prevenir a doença, respectivamente, a sã doutrina e o pecado que ela faz reconhecer e previne, e o governo, a administração do hospital, para que possamos levar nossas vidas da maneira mais
correta, o magistério da Igreja. Não se trata de restringir, muito pelo contrário. Trata-se de ir anunciar sobre os telhados que há cura para a doença que é o pecado, e essa cura foi paga por Cristo, e está à disposição de quem aceitá-la. O doente também pode achar que a doença não vai ser curada no hospital, e que para curá-la ele tem que ir à meia-noite pegar a água em que a lua se refletiu, dizer 3 vezes, cura, cura, aperta, segura, e dar 5 polinhos para cada lado. Vai curar? Duvido. Mas se ele realmente sente que é isso que ele deve fazer, ninguém vai conseguir impedi-lo. A tradição da Igreja 2. O magistério da Igreja extrai todo o ensinamento que dá aos fiéis, da revelação divina, que se compõe da tradição oral, que veio dos apóstolos, e da tradição escrita, a Bíblia. É sobre essa tradição, escrita e oral, com igual importância nas suas formas, que o magistério assenta seus ensinamentos infalíveis. Portanto, a Igreja Católica não se guia apenas pela Bíblia, a revelação escrita, mas também pela revelação oral que chegou até nós. Sem esta última, nem mesmo a Bíblia existiria como a temos hoje, já que ela foi berçada, como diz D. Estevão Bettencourt, e redigida pela Igreja. A transmissão do Evangelho, feita pelos apóstolos, fez-se de 2 maneiras, oralmente, e depois, por escrito, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. No ensino oral, os apóstolos transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. SIC 76, nos ensina o Catecismo. Ensina-nos a Constituição Dogmática, Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina, que, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. DV 7. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição apostólica, distinta da Bíblia, mas ligada a ela intimamente. E diz ainda que os ensinamentos dos Santos Padres século e a 8ª testemunham a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. DV 8. Embora a Igreja tenha ciência de que já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. DV 4, no entanto, ela sabe que, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. SIC 66. E isso o Espírito Santo continua a fazer na Igreja através dos teólogos e do magistério oficial. Aos teólogos cabe aprofundar os conhecimentos do mistério da fé, guiados pelos dogmas já revelados, mas somente ao magistério cabe definir as verdades da fé. Ensina-nos a Dei Verbum que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito e da verdade, eles por sua pregação fielmente a conservem, exponham e difundam. Resulta, assim, que não é através da Escritura apenas que a Igreja consegue sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. DV 9, SIC 82. Já mostramos no capítulo anterior, através dos escritos de S. Irineu, a riqueza da tradição apostólica. É ainda ele quem a confirma, dizendo: sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar alhures a verdade, tão fácil de se aurir na Igreja, pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depuseram a verdade em sua plenitude, a fim de que todo o que desejar possa tirar dela a bebida da vida. Pois bem, se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, não se haveria de renovar as igrejas mais antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? E se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escrituras, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos aos quais confiaram as igrejas? Vemos aí todo o valor da tradição oral.
O catecismo nos ensina que ela consiste em tudo aquilo que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam através do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva, SIC, 83. Muitas são as passagens do Novo Testamento que revelam a importância da tradição oral. São Paulo diz a Timóteo: o que ouvistes de mim em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar ainda a outros. 2 Tm 2,2. Note bem o ouvistes de mim, é a transmissão oral do depósito da fé. Vemos aí a própria Escritura atestando a existência da transmissão oral, de geração a geração. Este depósito oral chegou até nós pela palavra oficial da Igreja, e não pode ser desprezada. Jesus deixou claro a seus discípulos, na noite da despedida, que ele não lhes tinha ensinado tudo, mas que o Espírito Santo faria ao longo do tempo. Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o advogado, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Jó 16,12. Todo esse ensinamento que o Espírito Santo foi acrescentando à Igreja, é o que foi formando a sua sagrada tradição. Era tão marcante a inspiração do Espírito Santo que, por exemplo, após o Concílio de Jerusalém, os apóstolos escreveram à Igreja de Antioquia: com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Et 15,28. Outras passagens mostram essa intimidade deles com o Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Et 4,8. Por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Et 5,9. Diante do grande conselho dos judeus e do sumo sacerdote, deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Et 5,32. Podemos, portanto, afirmar com toda certeza que tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Parte da revelação foi oral e está na tradição, que, por isso, é sagrada e indispensável. Na segunda carta aos Tessalonicenses vemos claramente a tradição oral. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas, quando estava ainda convosco? 2 Tes 2,5. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. 2 Tes 2,15. Nem tudo que Jesus ensinou e fez, e nem tudo que os apóstolos ensinaram, foi escrito. Naquele tempo era difícil escrever, não havia papel e caneta fácil como hoje. Usava-se pergaminhos, peles de carneiros, papiros, etc., penas molhadas nas tintas. Escrever era raridade. São João encerra o seu evangelho mostrando claramente isto. Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais ainda, que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Jó 20:30s. Mais adiante ele repete: há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Jó 21,25. Essas passagens deixam claro que os evangelistas e apóstolos só escreveram o essencial da mensagem de Cristo, para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Vemos assim que a própria Bíblia nos encaminha para as fontes orais da Palavra de Deus, isto é a tradição oral que a berçou. Não podemos jamais nos esquecer de que a Igreja é anterior ao Novo Testamento, e que foi ela que formou o cânon do Antigo Testamento como o temos hoje. Logo, sem a Igreja a Bíblia se esfacela. O cristianismo já existia quando foi escrito o Novo Testamento. Os fiéis eram assíduos aos ensinamentos orais dos apóstolos. Et 2,4. Portanto, é a Igreja que credencia a Bíblia. Foi a Igreja que constituiu a Bíblia, como a temos, e não o contrário. Todo este ensinamento é reafirmado pelo último concílio, quando diz na Dei Verbum, assim a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se sem interrupção até a consumação dos tempos. Por isso os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam. Confronte com e Cor 11,23, 15,3, exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam seja oralmente, seja por carta.
confronte com 2 Tés 2,15, e a combater pela fé uma vez transmitida aos santos, confronte com JD 3. Quanto à tradição recebida dos apóstolos, ela compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus, e assim a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. DV 8. Infelizmente, os reformadores protestantes, Lutero, Calvino, etc., tomaram a Bíblia como a única fonte de fé, e, pior ainda, entendida segundo o livre exame de cada crente, podendo interpretá-la segundo o seu parecer, guiado pelo Espírito Santo. Negaram a tradição oral, repudiaram o magistério, abandonaram a Igreja, esquecendo-se que ela é anterior à Bíblia, Novo Testamento. Foi uma grande traição a Jesus, à Igreja, e ao Espírito Santo que, há 15 séculos, 1500 anos, já conduzia a Igreja sem nunca abandoná-la. Na verdade, a Reforma Protestante foi o começo de toda esta lamentável situação que vivemos hoje, um mundo ateu, materialista, racionalista e hedonista, ofensivo a Deus e à Igreja. A Reforma Protestante, influenciada pelo Renascimento, deu a partida ao liberalismo e ao relativismo religioso que hoje assola o mundo todo. Transcrevo aqui o que disse D. Estevão Bettencourt, OSB, no seu artigo Origem dos vários grupos cristãos. Os reformadores deram início à destruição do grande patrimônio de fé e cultura dos séculos anteriores, que associavam entre si Deus, Jesus Cristo e a Igreja. A Reforma no século XVI disse sim a Deus e a Cristo e não à Igreja. Os iluministas racionalistas do século XVIII disseram sim a Deus, não a Cristo e à Igreja. Os ateus do século XIX disseram não também a Deus. Finalmente, os estruturalistas do século XX disseram não também ao homem, pois a morte de Deus vem a ser também a morte do homem. Negando a Igreja de Cristo, os reformadores aceitaram a fundação de numerosas igrejas e igrejinhas de líderes humanos, todas originadas do subjetivismo dos seus fundadores. PR, número 404, 1996, pp 14 e 15. A maneira subjetiva com que leem a Bíblia levou o protestantismo ao esfacelamento, especialmente da doutrina. Uns aceitam o batismo de crianças, outros não. Uns guardam o sábado como o dia santo, outros o domingo. Umas igrejas têm bispos, outras não. Umas aceitam o batismo só por imersão na água, outras aceitam-no apenas por infusão. As denominações mais recentes, Testemunhas de Jeová, Mórmons, Ciência Cristã, já não aceitam Jesus Cristo como Deus e homem, e nem aceitam a SS Trindade. Os Mórmons, por exemplo, chegam a ter uma Bíblia acima da Bíblia, e a confusão vai longe. Em relação a Jesus Cristo, há divergências profundas entre luteranos e reformados. Para muitos, o dogma da Santíssima Trindade é a base do cristianismo, para outros é uma pedra de escândalo e aberração politeísta, embora muitas vezes convivam juntos achando que essas diferenças são insignificantes. Algumas denominações levam a sério a questão doutrinária, outras, como a Union Church, admitem todas as doutrinas. Resumindo, podemos dizer que não há um só ponto de acordo, nem mesmo a respeito da pessoa do próprio Jesus Cristo, que para uns é consubstancial ao Pai, mas para outros não. Se neste ponto central do cristianismo, a pessoa de Jesus Cristo, não há acordo no protestantismo, imagine no resto. O próprio Lutero, amargurado, foi obrigado a reconhecer em 1525, apenas 8 anos após o seu rompimento com a Igreja. Há tantas seitas e crenças quantas cabeças. Um não terá nada a fazer com o batismo, outro nega o sacramento, um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que esse sonhar ou fantasiar alguma coisa não deva ser o sussurro do Espírito Santo, e ele próprio um profeta, Martinho Lutero, John Albright, ed. Vozes, 1959, p. 32. Lutero chegou ao fim da vida angustiado. Sentia-se atormentado pelos demônios sem tréguas, não dão descanso sequer um só dia, e dizia que de todos os assaltos, nenhum foi mais severo ou maior do que o acerca da minha pregação. Acudindo-me à mente este pensamento: toda essa confusão foi causada por você, John Albright, idem, p. 28. Vemos aí a voz de uma consciência pesada falando a Lutero.
Para mostrar o quanto Lutero foi incoerente na defesa do livre exame da Bíblia, cito o que diz o Brien. Lutero começou declarando que a Bíblia podia ser interpretada por qualquer um, até mesmo pela humilde criada do moleiro, antes, até por uma criança de 9 anos. Mais tarde, no entanto, quando os anabatistas, zwinglianos e outros contrariaram as suas vistas, a Bíblia tornou-se para ele um livro de heresias, muito obscuro e difícil de entender. Idem, p. 32. Nos relata o Brien que, em Ingolstadt, em 1577, 31 anos após a morte de Lutero, 1546, Cristóvão Rasperger citava 200 interpretações diferentes das 4 palavras da consagração. Isto é o meu corpo, interpretações sustentadas pelos seguidores da Reforma, The Faith of Millions J. Al Brien, em 1938, p. 227. Que confusão! É preciso dizer também que, embora Lutero colocasse a Bíblia como a única fonte da fé, desprezando a tradição e o magistério, no entanto, quando a sua teoria da salvação somente pela fé sem necessidade das obras, se chocou com as palavras da Epístola de S. Tiago, sem obras a fé é morta, TG 2,26, Lutero a rejeitou de todo e a chamou de uma verdadeira epístola de palha, idem p. 16. Onde estava o seu respeito pela Bíblia? Jamais as igrejas evangélicas conseguiriam chegar a um único símbolo de fé, um só credo. A Igreja Católica, por outro lado, porque se manteve fiel a Cristo, apesar dos pecados dos seus filhos, professa uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Como disse de Estevão, há uma nostalgia de unidade entre os irmãos separados, mas eles só a encontrarão ao retornarem ao seio da Igreja una, santa, católica e apostólica, fundada por Jesus sobre a rocha de Pedro. E nós católicos esperamos por essa hora e rogamos ao Espírito Santo que a apresse, para que haja um só rebanho e um só pastor. Jó 10,16. É fácil notar que o esfacelamento do protestantismo, cada vez maior, tem como causa a negação da Igreja, do magistério e da tradição apostólica, e o princípio estabelecido por Lutero, de que a única fonte de fé é a Bíblia, interpretada segundo o livre exame de cada um. Dessa leitura livre da Bíblia, cada qual tira a conclusão que quer, a que lhe seja mais oportuna e cômoda até. Aquela de fundar nova igreja, dirigida pelo seu fundador, contra o que Jesus determinou. É importante notar que São Pedro, quando falava das cartas de São Paulo, que já eram consideradas parte das Escrituras no seu tempo, alerta os cristãos para o grande perigo de cada um querer interpretar a Bíblia livremente. É o que ele, Paulo, faz em todas as suas cartas. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam, para sua própria ruína, como fazem também com as demais Escrituras. 2 PE 3,16. São Pedro chama a atenção aqui para o perigo de deturpação da mensagem, e para o grave erro de pessoas particulares quererem a seu modo, e sem autorização oficial da Igreja interpretar passagens difíceis. Em toda a Bíblia há passagens difíceis que, por mandato de Cristo, só a Igreja, pelo seu magistério, pode interpretar sem erro. Só a Igreja Cristo garantiu a infalibilidade de interpretar a Bíblia sem erro. É preciso notar que, se São Pedro, que conviveu com São Paulo, que falava a sua mesma língua e vivia os seus mesmos costumes, achava nos escritos de Paulo algumas passagens difíceis, imagine-se então para nós hoje. Não é à toa que a Igreja sempre teve a seu serviço um batalhão de estudiosos das mais variadas ciências para compreender cada vez melhor tudo o que está na Bíblia. Quantos e quantos estudam teologia, hermenêutica, arqueologia, paleontologia, história antiga, linguística, etc., para que a Igreja possa melhor interpretar a palavra de Deus. E nada disso contradiz a inspiração do Espírito Santo garantida à Igreja, pois ele faz a sua parte e quer que façamos a nossa. O mesmo São Pedro lembra aos cristãos do seu tempo: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falavam da parte de Deus. 1 PE 1, 20. Ora, se a Bíblia toda foi inspirada pelo Espírito Santo, como a sua interpretação pode ser conflitante? O Espírito Santo não se contradiz, logo, não pode haver interpretações antagônicas para uma mesma passagem bíblica. Só a Igreja, templo vivo do Espírito Santo, tem a interpretação autêntica. É o que nos ensina a Dei Verbum do Vaticano II,
o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. DV 10. O catolicismo tem a convicção de que a humanidade de Jesus é o grande sacramento que salva a todos os homens, fazendo-se presente no corpo de Cristo, que é a Igreja, e que leva a salvação a cada um através dos 7 sacramentos. Todos os sacramentos, as verdades doutrinárias, as práticas de piedade, etc., chegaram até nós pela tradição. Lentamente, sob o impulso do Espírito Santo, a Igreja foi descobrindo os 7 sacramentos até ter uma visão nítida dos mesmos. Ao vencer cada heresia, especialmente nos grandes concílios, foi-lhe sendo revelado o verdadeiro símbolo dos apóstolos, o credo. E assim, muitos outros assuntos que não cabem analisar aqui neste livro, foram sendo, sob a inspiração do Espírito, conhecidos. Por exemplo, a necessidade e validade do batismo ministrado às crianças, a não necessidade de ministrá-lo por imersão, mas apenas por infusão, derramamento de água, a salutar veneração das imagens, ícones, gravuras sagradas, o casamento indissolúvel, o primado do Papa, o cânon da Bíblia como hoje o temos, diferente da Bíblia protestante, o culto e a veneração dos santos, dolia, e a Nossa Senhora, e perdolia, a santificação do domingo, o purgatório, a ordenação sacerdotal apenas de homens, a intercessão dos santos, a confissão auricular com o sacerdote, a Santa Missa, a Eucaristia, o celibato dos padres, os ritos litúrgicos, as grandes devoções populares, Sagrado Coração de Jesus, Rosário, Via Sacra, procissões, etc., tudo chegou a nós através da sagrada tradição, confirmada e aprovada pela Igreja. Sem ela não teríamos toda a riqueza da nossa fé. Estaríamos privados de tantos meios de salvação. Só na Igreja Católica está a plenitude desses meios, a Bíblia Católica. Um ponto relevante a ser observado aqui é a composição da Bíblia Católica, com 46 livros no ET, 45, se contarmos Júnior e LM juntos, e 27 no NT, ao todo 72 ou 73. Garante-nos o Catecismo da Igreja e o Concílio Vaticano II que foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados, DV 8, SIC, 120. Portanto, sem a tradição da Igreja não teríamos a Bíblia. Como então dispensar a tradição na sua interpretação? Como aceitar a existência da fruta e negar a árvore que a gerou? Santo Agostinho dizia: eu não acreditaria no Evangelho, se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica, SIC 1:9. Por que a Bíblia Católica é diferente da protestante? Esta tem apenas 66 livros porque Lutero rejeitou os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, ou Sirácida, 1 e 2 Macabeus, além de Esther 10, 4, 16, Daniel 3, 24, 20, 13, 14. A razão disso vem de longe. No ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no Sínodo de Jamnia, ou Jabnes, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica. Isto porque nesta época começava a surgir o Novo Testamento com os Evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitaram. Nesse sínodo, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia, o seguinte: 1. Deveria ter sido escrito na Terra Santa. 2. Escrito somente em hebraico, nem aramaico e nem grego. 3. Escrito antes de Esdras, 455 e 428 a.C. E 4. Sem contradição com a Torá ou Lei de Moisés. Esses critérios eram nacionalistas, mais do que religiosos, fruto do retorno do exílio. Por esses critérios não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não constam na Bíblia protestante, citados antes. Acontece que em Alexandria, no Egito, antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus, vivendo em terra estrangeira e falando grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados hebraicos para o grego, entre os anos 250 e 100 AC, antes do Sínodo de Jamnia, 100 DC. Surgiu assim a versão grega chamada Alexandrina, ou dos 70. E essa versão dos 70 incluiu os livros que os judeus de Jamnia, por critérios nacionalistas, rejeitaram. Havia então no início do cristianismo duas Bíblias judaicas, uma da Palestina, restrita, e a Alexandrina, completa.
Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, Alexandrina, considerando canônicos os livros rejeitados em Jâmnia. Ao escreverem o Novo Testamento usavam o Antigo Testamento, na forma da tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. O texto grego, dos 70, tornou-se comum entre os cristãos, e, portanto, o cânon completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, passou para o uso dos cristãos. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram. Por exemplo, Rom 1, 12, 32 se refere a SB 13, 1, 9, Rom 13,1 a SB 6,3, MT 27,43 a SB 2, 13.18. TG 1,19 a ECO 5,11, MT 11, 29 S a ECO 51,23, 30, HB 11,34 a 2 MEC 6,18, 7,42, AP 8,2 a também 12,15. No século II a IV houve dúvidas na Igreja sobre os 7 livros, por causa da dificuldade do diálogo com os judeus. Finalmente a Igreja ficou com a Bíblia completa da versão dos 70, incluindo os 7 livros. Vários concílios confirmaram isto: os concílios regionais de Hipona, ano 393, Cartago II, 397, Cartago IV, 419, Trullos, 692. Principalmente os concílios ecumênicos de Florença, 1442, Trento, 1546, e Vaticano, e 1870, confirmaram a escolha. No século XVI, Martinho Lutero, de 1483 a 1546, para contestar a Igreja, e para facilitar a defesa das suas teses, adotou o cânon da Palestina e deixou de lado os 7 livros conhecidos, com os fragmentos de Esdras e Daniel. Sabemos que é o Espírito Santo quem guia a Igreja e fez com que na hesitação do século II a IV a Igreja optasse pela Bíblia completa, a versão dos 70 de Alexandria, o que vale até hoje para nós católicos. Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, traduziu também os 7 livros, deuterocanônicos, na sua edição de 1534, e as sociedades bíblicas protestantes, até o século XIX incluíam os 7 livros nas edições da Bíblia. Neste fato fundamental para a vida da Igreja, a Bíblia completa, vemos a importância da tradição da Igreja, que nos legou a Bíblia como a temos hoje. Disse o último concílio: pela tradição torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados e as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar, atuantes. Assim o Deus que outrora falou, mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através da Igreja no mundo, leva os fiéis à verdade toda e faz habitar neles copiosamente a palavra de Cristo. DV 8. Por fim, é preciso compreender que a Bíblia não define, ela mesma, o seu catálogo, isto é, não há um livro da Bíblia que diga qual é o índice dela. Assim, este só pode ter sido feito pela tradição dos apóstolos, pela tradição oral que de geração em geração chegou até nós. Se negarmos o valor indispensável da tradição, negaremos a autenticidade da própria Bíblia. É interessante notar que o Papa São Damaso, 366-384, no século IV, pediu a S. Jerônimo que fizesse uma revisão das muitas traduções latinas que havia da Bíblia, o que gerava certas confusões entre os cristãos. São Jerônimo revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu do hebraico o Antigo Testamento, dando origem ao texto latino chamado de Vulgata, usado até hoje. Será mesmo cristão o catolicismo romano? 3. Em síntese, eis mais um livro de origem protestante que visa atacar a Igreja Católica de maneira sectária ou preconceituosa, com distorção da verdade. O artigo abaixo se detém sobre alguns tópicos das objeções levantadas e mostra a sua inconsistência. Rio PGT escreveu um livro que, entre muitos outros, procura impugnar a Igreja Católica, seu credo e sua história. Intitula-se: Será mesmo cristão o catolicismo romano?
A redação de PR recebe vários escritos de tal natureza por parte de pessoas que pedem uma resposta às objeções levantadas. A nossa redação já tem escrito repetidamente sobre tais assuntos. Como quer que seja, a seguir serão focalizados alguns aspectos dos mais representativos do livro de HGT e de escritos congêneres. De modo geral, pode-se dizer que tais obras se caracterizam por alusões falsas ou preconceituosas à Igreja. Os autores armam um fantoche não católico e atiram nele, tencionando atacar a Igreja Católica. Citação parcial da Bíblia, pondo em relevo apenas os textos que correspondem ao pensamento do autor e omitindo os demais. Tom proselitista dissimulado sob o aspecto de querer bem ao irmão católico. A Igreja. Da página 11 à página 24, HGT trata da Igreja. Eis algumas de suas afirmações. 1. Ao referir-se a MT 16, 13, 18, GT escreve: existe uma diferença entre Petros, Pedro, e Petra. Petro significa um pedaço maciço de pedra. Parece que o Senhor estava usando um jogo de palavras e dizia o seguinte: Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra maciça eu construirei a minha igreja. Página 13. A propósito, o autor parece esquecer que Jesus não falou em grego, mas em aramaico. Se em grego o trocadilho é falho, em aramaico ele é exato, pois versa sobre Kefa. Kefa, Jesus mudou o nome de Simão para Kefa em Jô. 1,42, preparando assim, desde a vocação de Pedro, a promessa de primado que lhe faria em MT 16,18. De resto, está averiguado que é mais fácil entender o texto do Evangelho traduzido do grego para o aramaico, língua de Jesus e dos primeiros pregadores, do que o texto grego canônico. Outro exemplo seria o uso de adelphoi em grego, palavra que traduz o aramaico a, cujo significa é mais amplo do que o grego adelphoi, irmãos. O autor HGT nos diz que o Novo Testamento só conhece um fundamento da Igreja, o Cristo Jesus, mencionado em 1 Cor 3,11. Observemos, contudo, que o Senhor que disse ser a luz do mundo, confronte com Jô 8,12, 9,15, 12,46, atribui o mesmo título aos seus discípulos, confronte com MT 5,14 por meio de Pedro, e mais fundo que Pedro, Cristo fica sendo a rocha, o fundamento invisível da Igreja. É esse mesmo Jesus que possui a chave de Davi, que abre de modo que ninguém fecha, que fecha de sorte que ninguém abre, AP 3,7. Em Cristo e em Pedro, portanto, residem análogos poderes, designados pelas mesmas metáforas. É de Cristo que eles dimanam para o apóstolo, de sorte que este venha a ser o vigário ou representante de Jesus na terra. O texto de MT 16, 13, 19 é muito claro em favor do primado de Pedro. GT o impugna e não cita dois outros textos que corroboram o mesmo primado. LC 22, 31S. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Jô 21,15, 17. Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O fato de que Pedro e seus sucessores foram fracos do ponto de vista moral indica bem que não é o homem quem rege a Igreja, mas é Cristo mediante os homens que ele quer escolher, e que são meros instrumentos do Senhor. Este governa a Igreja prolongando, de certo modo, o mistério da encarnação, isto é, utilizando a precariedade humana como canal de graça e salvação. 2. A página 15 escreve HPGT. Se a Igreja Católica é infalível em doutrina, por que então através dos séculos tantas doutrinas têm sido mudadas e outras acrescentadas? Por que já não são ensinados os poderes temporais da Igreja como enumerados por Pio IX? Por que já não se pratica a Inquisição? Por que deixaram o ensino acerca do limbo desde o Concílio Vaticano II? Por que foram acrescentadas mais algumas coisas às doutrinas e práticas já aprovadas? A transubstanciação, 1215 DC, a confissão auricular,
1215 DC, a do purgatório, proclamada em 1438 DC, a infalibilidade papal, 1870 DC, a Imaculada Conceição de Maria, 1854 DC, e a Ascensão de Maria, 1850 DC. Em resposta, dir-se-ia: o poder temporal da Igreja não é artigo de fé. Trata-se de um fator contingente, que contribui para o livre exercício da missão pastoral do Papa. Não subordinado a um poder civil, pode ele mais desimpedidamente cumprir sua tarefa de pastor universal. A Inquisição também nunca foi matéria de fé. Era tida como um dever de consciência dos cristãos medievais, que não podiam conceber uma sociedade pluralista como ela é hoje. Nem os maiores santos da Idade Média protestaram contra ela. Quanto à Inquisição de Espanha e Portugal, a partir do século XV, tornou-se mais e mais o joguete dos monarcas que assim desejavam unificar a população de seu país, a revelia mesmo das intervenções da Santa Sé. A doutrina do limbo nunca foi declarada artigo de fé. Tornou-se doutrina comum a partir de S. Anselmo de Cantuária, 1109. Hoje em dia a teologia propõe outro modo de encarar a sorte das crianças que morrem sem batismo. A transubstanciação é a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, de acordo com as afirmações do próprio Jesus em Jó 6, 51, 58, MT 26,26-28, MAC 14, 23, 24, LC 22,19, 1 Coro 11, 23, 25. A fidelidade à Bíblia, que os protestantes tanto professam, exige que se entendam as palavras do Senhor em todo o seu realismo, como foram entendidas durante 16 séculos e até hoje são entendidas tanto por católicos como por orientais ortodoxos. A confissão auricular é praxe fundamentada no próprio Evangelho, onde Jesus transmite aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, confronte com Jó 20, 22s, para poder exercer a faculdade de perdoar ou não perdoar em nome de Cristo. Deve o ministro poder avaliar o estado de alma do penitente, o que só é viável se este manifesta o que lhe vai no íntimo. A crença na existência do purgatório, longe de ter sido aceita em 1438, porque tal data remonta ao século II AC, como professa 2 Mac 12, 39 e 45. É de notar que Lutero não quis reconhecer como canônico este livro da Bíblia dos cristãos, eliminou-o do catálogo sagrado. A infalibilidade papal é professada desde os primeiros séculos, não com a clareza de que goza em nossos dias, mas de maneira tal que os historiadores a identificam no decorrer dos séculos. A Imaculada Conceição de Maria é deduzida do fato de que Maria, chamada a ser a mãe de Deus feito homem, não pode ter estado alguma vez sujeita ao pecado. Tal verdade de fé não é explicitamente enunciada nos evangelhos porque estes não foram escritos para relatar traços de mariologia. Maria aí só aparece tão somente como a mãe de Jesus, que é a figura central do texto sagrado. Todavia, a tradição oral professou tal artigo de fé. A assunção, não ascensão, de Maria é consequência da vitória de Maria sobre o pecado. Aquela que nunca esteve sob o domínio do pecado, não podia ficar nas garras da morte, que, como refere São Paulo, RM 5, 12, 17, resulta do pecado dos primeiros pais. 3. As páginas 15 e seguinte, escreve HPGT, se a Igreja Católica é infalível, por que Mussolini, sendo católico, invadiu a Etiópia? Por que existiu a Inquisição em países como a Espanha e Portugal, que se dizem católicos? Por que espanhóis e portugueses não queriam permitir que suas colônias se emancipassem? Por que proibiram aos leigos a leitura da Bíblia e em outras épocas a recomendaram? A resposta a tais questões não é difícil, como se depreenderá. Mussolini não invadiu a Etiópia a mando da Igreja Católica. Embora seja filho da Igreja, um católico pode errar. O próprio Senhor Jesus predisse que no seu campo haveria trigo e joio. Ele não quer que se arranque o joio antes do fim dos tempos. O Papa ultimamente tem pedido perdão pelos pecados dos filhos da Igreja infiéis à sua Santa Mãe. Distingamos entre pessoa e pessoal da Igreja. A pessoa é a Igreja enquanto vivificada pelo Cristo ou como esposa sem mancha. Nem ruga, F5,27, o pessoal da Igreja são os filhos da Igreja, nem sempre dóceis aos ensinamentos de sua mãe. Sobre a Inquisição já foi dito algo neste artigo. É de notar que na Península Ibérica a Inquisição foi muito manipulada pelos monarcas, desejosos de eliminar de seus territórios judeus e muçulmanos.
A Inquisição Espanhola, extinta no começo do século XIX, era dita Inquisição Régia. Nenhum dos países colonizadores viu com prazer a descolonização de suas posses na África ou na Ásia. As razões para tanto eram complexas. Tal atitude não afeta a infalibilidade da Igreja. Quanto à leitura da Bíblia, observe-se quanto vai dito no artigo de PR 451-1999, páginas 547 e 549. Ouve-se, por vezes, dizer que a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia. A resposta há de ser deduzida de um percurso da história. Ora, está averiguado que, nos primeiros séculos, muito se recomendava a leitura do texto sagrado. Na Idade Média e em épocas posteriores, especialmente no século XVI, surgiram hereges, cátaros, valdenses, Wycliffe, reformadores protestantes, que traduziam a Bíblia do latim para o vernáculo instilando no livro sagrado ideias contrárias à reta fé. Daí proibições formuladas por concílios, de se utilizar a Bíblia em língua vernácula, a não ser que o leitor recebesse especial autorização para fazê-lo. As restrições foram impostas não ao texto latino, mas às traduções vernáculas, em virtude de fatores contingentes. A Igreja, como mãe e mestra, sente o dever de zelar pela conservação incólume da fé a ela entregue por Cristo e ameaçada pelas interpretações pessoais dos inovadores da pregação. Eis porque lhe pareceu oportuno reservar o uso da Bíblia a pessoas de sólida formação cristã nos séculos em que as heresias pretendiam apoiar no texto sagrado as suas proposições perturbadoras. Ainda no século XIX a Igreja via nas traduções vernáculas da Bíblia, patrocinadas pelas sociedades bíblicas protestantes, o canal de concepções heréticas. Todavia, a partir do Papa S. Pio X, 1903, deu-se uma volta às fontes, que incluiu a recomendação da leitura da Bíblia, por parte de todos os fiéis, em língua vernácula. No momento presente, dado que existem boas edições da Escritura nas línguas vivas, a Igreja fomenta o recurso assíduo à Palavra de Deus escrita e lida no concerto da tradição da Igreja. 4. A página 16 pondera Rio PGT. Durante vários séculos, a missa foi celebrada em latim. Desde o Concílio do Vaticano II pode ser celebrada na linguagem do povo, embora saibamos que houve uma forte objeção a esta mudança. Se anteriormente era algo sacrílego, por que agora deve ser aceito? A pergunta parece ignorar que há certas leis que devem ser periodicamente revistas e reformuladas, pois toda lei visa promover o bem comum da sociedade nas sucessivas situações por que os homens passam. No tocante à língua da celebração eucarística, foi o vernáculo, latim. Na antiguidade, o latim ficou sendo o idioma culto até o fim da Idade Média. No século XVI os reformadores protestantes pleitearam o uso do vernáculo, que naquelas circunstâncias foi rejeitado pela Igreja Católica, pois havia o risco de que o vernáculo se tornasse veículo de teses protestantes infiltradas sorrateiramente na liturgia. Em nossos dias tal perigo já não existe, daí a permissão de se celebrar a missa em vernáculo. Tais fatos não afetam artigos de fé ou de moral. 5. A página 18 lê-se: é bom salientar que o conceito evangélico de santo é o de alguém que vive de modo santo, enquanto que, no catolicismo, os santos são unicamente aqueles que foram oficialmente beatificados e declarados santos pelo Papa. Realmente o autor se compraz em caricaturar para escarnecer. É claro que, também para os católicos, a santidade é um valor íntimo, sem o qual não há santos. A declaração pontifícia consiste apenas em proclamar esse valor íntimo, depois de cuidadosamente comprovado. 6. Ainda a página 18 encontra-se o seguinte: o título de Igreja Católica Romana é em si mesmo uma contradição, pois romana estabelece uma área geográfica, enquanto que católica significa universal. Deve-se responder que a Igreja é católica, ou seja, universal, mas ela tem um governo central situado em Roma, o que explica o predicado romana. Este não limita a universalidade da Igreja, mas apenas indica qual é a caixa postal da Igreja. Da mesma forma, Jesus era e é o Salvador universal ou de todos os homens, mas é chamado Nazareno porque, vivendo na terra, precisava ter um endereço ou um pouso. A Bíblia Sagrada. Passamos a considerar outro capítulo do livro de Rio PGT. O Catálogo Bíblico. As páginas 32 e seguinte, diz o autor, há, de imediato, uma diferença entre a Bíblia católica e a versão protestante.
A Bíblia Católica inclui no Antigo Testamento os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Siraque, Baruque, e o primeiro e o segundo livros de Macabeus. Também há acréscimos aos livros de Esther e Daniel. Essa é a principal diferença entre as duas Bíblias. Porque os cristãos evangélicos rejeitam esses livros chamados apócrifos. A seguir, expomos algumas razões. 1. Os próprios livros não se dizem inspirados. No segundo livro de Macabeus 15, 37 e 38, lemos: assim se passaram os acontecimentos relacionados com Nicanor. Como desde aquela época a cidade ficou em poder dos hebreus, eu também terminarei aqui mesmo meu relato. Se foi bem escrito em sua composição, isto é o que eu pretendia, se imperfeito e medíocre, fiz o máximo que me foi possível. 2. Os livros apócrifos nunca foram citados por Cristo ou pelos apóstolos, mas eles, sem dúvida, citaram muitas partes da Bíblia. 3. O material não mostra nenhuma inspiração. Em 2 Macabeus 12, 43 e 45 lemos acerca de uma coleta que devia ser enviada a Jerusalém para que se oferecessem sacrifícios e oferendas pelo pecado e orações pelos mortos, algo que não figura em nenhuma parte das Escrituras. 4. Todos os livros apócrifos foram acrescentados ao Antigo Testamento. Conforme expõe Romanos 3 horas e 2 minutos, foi confiada a palavra de Deus ao povo judeu e, portanto, todos deveríamos considerar de suma importância a rejeição desses livros quanto à sua inspiração. Eis o que a propósito se pode observar. 1. O fato de que o autor sagrado confesse ter se esforçado ou mesmo ter penado para escrever seu livro, não significa que não usufruiu da inspiração bíblica. Esta não é um ditado mecânico, que dispense o homem de refletir, pesquisar e, em suma, fazer tudo o que deve realizar um bom escritor. A inspiração, que não é revelação, consiste em que Deus ilumine a mente do homem antigo para que, utilizando os dados de sua cultura arcaica, ponha por escrito uma mensagem que corresponde fielmente ao pensamento de Deus, mas não deixa de estar revestida da roupagem humana. Assim, o livro sagrado é, ao mesmo tempo, divino e humano. É através das vicissitudes de uma redação caracteristicamente semita ou grega, portadora de todas as marcas do trabalho humano, que Deus quer falar aos homens. São Lucas o atesta no prólogo do seu Evangelho, quando afirma que, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, resolveu escrever LC 1,3. 2. Assim como Jesus e os apóstolos nunca citaram explicitamente os livros que os protestantes têm por apócrifos e os católicos consideram deuterocanônicos, assim também Jesus e os apóstolos nunca citaram alguns livros que são unanimemente reconhecidos como canônicos. Tal é o caso de Eclesiastes, Esther, Cântico, Esdras, Neemias, Abdias não. Verificamos também que nos escritos do Novo Testamento há citações implícitas dos livros deuterocanônicos. Assim, por exemplo, RM 1, 19, 32 ASB 3, 1, 9, RM 13,1, 2, 11 ASB 6, 4.8, MT 27,43 ASB 2, 13.18, TM 1, 19 AECLO 4,34, MT 11, 29 SAECLO 51,23, 30, HB 11, 34 SA 2 MEC 6, 18 IFEM 7, 42. Nos mais antigos escritos patrísticos são citados os deuterocanônicos como escritura sagrada. Clemente Romano, em cerca de 95, na Epístola aos Coríntios, recorre a JT, SB, fragmentos de DN, também e Eclo. O pastor de Hermas, em 140, faz amplo uso do Eclo e do 2 MEC, confronte com semelhança 5, 3.8, Mandamentos 1,1, Hipólito, 235, comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos, cita como escritura sagrada SB, BR e utiliza também, e 2 MEC. 3. O fato de que em 2 MEC 12, 43 e 45 se lê algo que não figura em nenhuma parte das Escrituras, nada significa. O raciocínio de Jeter equivale a uma petição de princípio. O autor quer dizer que 2 MEC 12, 43 e 45 não pode ser bíblico, porque Jeter de antemão o exclui, eliminando as Escrituras sagradas o segundo de Macabeus. De resto, não se pode excluir tal livro, datado do século II AC, por apresentar algo que não esteja em livros mais antigos, pois é notório que a revelação progrediu no Antigo Testamento. 4.
O autor parece ignorar que a Bíblia Sagrada continha os 7 livros deuterocanônicos ou apócrifos até Lutero. Foi Lutero que os eliminou e não foi o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que os acrescentou. As páginas 25, 32 e o PGT se detêm em alegar que durante séculos a Igreja restringiu ou proibiu o uso da Bíblia entre os fiéis católicos. Quanto a esta questão, foi dado um breve resumo acima. De resto, o baixo nível das acusações se depreende de outras objeções propagadas em folhas volantes. Assim, por exemplo, há 500 anos o Papa mandou matar Galileu só porque ele disse que a Terra é redonda. Há 2.700 anos a Bíblia já dizia que a Terra é redonda. Isaías 40, 22. Estas frases contêm várias imprecisões, próprias de quem fala sem saber ao certo ao que diz. Galileu faleceu em 1642, portanto há pouco mais de 350 anos, faleceu de morte natural. Foi controvertido porque defendia o heliocentrismo, em lugar do geocentrismo. O deutero Isaías, Is 40, 55, profetizou durante o exílio, 587 e 538 AC, ou seja, há 2.500 anos aproximadamente. Ao falar do ciclo da Terra, não se pode dizer que tinha em vista a esfericidade da Terra. Mas, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei uma mulher. Gênesis 2,18. O Papa Gregório VII proibiu o casamento dos padres em 1074 DC. O autor deste texto esquece que São Paulo, após a entrada do reino do Messias neste mundo, recomenda a vida una ou indivisa, confronte com um corsete, 25 e 35. Aliás, estes versículos são geralmente silenciados pelos protestantes quando querem impugnar o celibato. Este foi, a princípio, espontaneamente abraçado pelo clero, só aos poucos foi se tornando lei. Muitos outros pontos do livro de Rio PGT poderiam ser considerados, evidenciando-se a sua inconsistência. Em geral, a literatura polêmica protestante se ressente de preconceitos que obcecam os respectivos autores e os levam a atribuir à Igreja Católica o que ela jamais disse ou fez. O amor à verdade é de ser característica do autêntico cristão. Quando é que tal e tal uso foi introduzido na Igreja? 4. Muitos protestantes imaginam que as diversas expressões do culto e da vida da Igreja foram introduzidas por decretos papais que arbitrariamente resolveram implantar um novo costume alheio à Bíblia. Só pensa assim quem não conhece a história e a verdadeira índole da Igreja. Esta é comparável a um grão de mostarda, que aos poucos, sob a assistência do Espírito Santo, vai desabrochando ou manifestando as riquezas de sua vitalidade. Confronte com MT 13, 31 segundos. O uso de água benta, altares e velas, além de ter seu fundamento bíblico, possui seu significado simbólico e catequético. O celibato do clero está baseado em um corsete, 25 e 35, texto que os protestantes não costumam citar. A prece da Ave Maria retoma, em sua primeira parte, textos bíblicos. Deve-se, outro assim, notar que a Bíblia não é a única fonte de fé para os católicos. A fonte de fé é a palavra de Deus, que, principalmente, foi apregoada por via oral apenas e só depois foi escrita, originando o Novo Testamento, donde se vê que é a palavra oral, vivida na Igreja, que interpreta a escrita. A Igreja é anterior ao Novo Testamento, do qual é a matriz, portanto é a Igreja que abona a Bíblia, e não é a Bíblia que abona a Igreja. Não poucas vezes os católicos são interpelados por panfletos protestantes que lhes propõem interrogações e objeções. A linguagem e o conteúdo desses impressos são de baixo nível, trazem erros de português, de história, de interpretação bíblica, etc. Recorrem à ironia, disse que a ironia é a arma dos fracos. Faz caricaturas para poder atacar os fantasmas que ela cria, copiam e recopiam as suas alegações levianamente, sem controlar o que afirmam ou sem conhecimento de causa. Mas em alguns casos encontram o fiel católico despreparado para responder. Eis porque vamos agora considerar alguns pontos lançados por tais folhetos à consideração do leitor. 1. Observação geral. Quem lê tais panfletos tem a impressão de que a essa igreja move os seus fiéis como que a toques de decretos, determinando que, de certa data em diante, será preciso crer ou praticar isso ou aquilo. Ora, tal impressão não corresponde à realidade.
o que a Igreja declara, através do seu magistério oficial, não é senão a expressão da consciência que os fiéis, em seu senso comum, possuem a respeito deste ou daquele ponto de doutrina ou de disciplina. Antes de serem proferidas de maneira solene pela autoridade da Igreja, tais verdades ou práticas já fazem parte da vida dos cristãos. O magistério apenas as explicita, assim dissipa os perigos de mistura com o erro. É isto, aliás, que se dá em todo organismo vivo. A vida real, vivida, é anterior às fórmulas ou definições. Com efeito, primeiramente vivemos, respiramos, depois definimos o que é viver, respirar, caminhar. Assim o povo de Deus, movido pelo Espírito Santo, no decorrer dos séculos, professou tais e tais proposições, seguiu tais e tais costumes. Em consequência, o magistério da Igreja, assistido pelo mesmo Espírito Santo, quis oportunamente apoiar com a sua autoridade dirimente essas expressões autênticas da vida. 2. Origem da designação protestante. Conforme um dos panfletos mencionados, a palavra protestante viria do protesto que o apóstolo Pedro fez, quando lhe queriam negar o direito de pregar o cristianismo em Jerusalém, conforme Et 4, 17, 25, 27. Em consequência, os protestantes seriam mais antigos do que os católicos. Na verdade, o protestantismo com suas doutrinas características, somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, começa com Lutero, que em 1517 lançou seu primeiro brado contra a Igreja Católica. Antes do século XVI não se falava de protestantismo. Mais precisamente, o termo protestantismo teve origem nos seguintes fatos. Depois que Lutero iniciou suas críticas à Igreja Católica, o movimento reformista foi se alastrando na Alemanha. Diante do fato, o parlamento alemão reuniu-se em Espira no ano de 1529 e determinou que se estancasse o movimento inovador até a realização de um concílio ecumênico, que julgaria a problemática religiosa. Isto significa que nos estados católicos a propagação do luteranismo seria detida. Quanto aos estados que já aderiram à reforma, esta seria tolerada contanto que os luteranos não pregassem contra a S-Eucaristia e permitissem aos católicos a celebração da S-Missa. Frente a esta resolução, que correspondia a um decreto anterior chamado Edito de Worms, 6 príncipes protestantes, entre os quais João da Saxonia e Filipe de Hesse, e 14 cidades da Alemanha levantaram seus protestos veementes. Não queriam aceitar que a S-Missa continuasse a ser celebrada em territórios protestantes, nem entendiam que os pregadores protestantes deixassem de pregar contra a S-Eucaristia. Ora, foi precisamente a partir desta ocasião, 19 de abril de 1529, que os seguidores da Reforma foram chamados protestantes. 3. O sinal da cruz. Lê-se em panfletos protestantes que o sinal da cruz foi instituído em 300 depois de Cristo. Ora, quem pesquisa a literatura cristã anterior a 300, verifica, por exemplo, que o escritor Tertuliano, falecido pouco antes de 220, atesta o amplo uso do sinal da cruz por parte dos cristãos nas mais variadas situações da vida. Quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando nos vamos deitar, quando nos sentamos, nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, persignamo-nos à testa com o sinal da cruz de Corona Militis 3. Diz ainda Hipólito de Roma, 2, 3, 5, 6, descrevendo as práticas dos cristãos do século III, marcai com respeito as vossas cabeças com o sinal da cruz. Este sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo, se é feito com fé, não por ostentação, mas em virtude da convicção de que é um escudo protetor. É um sinal como outrora foi o Cordeiro verdadeiro, ao fazer o sinal da cruz na fronte e sobre os olhos, rechaçamos aquele que nos espreita para nos condenar, tradição dos apóstolos 42. Estes testemunhos dão a ver que o sinal da cruz já no início do século III estava muito difundido entre os cristãos, de tal modo que suas origens se identificam com as dos primórdios do cristianismo. 4. Água benta. Segundo alguns impressos protestantes, a fabricação da água benta terá sido instituída no ano 1000. Deve-se dizer que o uso da água benta na igreja se prende ao uso da água batismal. Sim, o elemento natural, água, tendo sido escolhido por Jesus para comunicar a regeneração e a vida eterna, os cristãos julgaram oportuno renovar o seu compromisso batismal usando água sob forma de sacramental. O batismo é um sacramento, a água benta é um sacramental.
sacramental é um objeto sobre o qual a Igreja reza, pedindo a Deus sejam recobertos de graças e bênçãos todos aqueles que os utilizarem. Por conseguinte, o sinal de cruz com água benta e a aspersão da água benta foram tidos como canais que continuam a derramar as graças da redenção sobre pessoas e objetos atingidos por essa água. Entende-se, pois, que o uso da água benta não teve origem no ano 1000, mas, sim, nos primórdios da Igreja, em íntima conexão com o batismo. É difícil dizer de onde os protestantes tiraram tão singular notícia. 5. Altares e velas. Há também quem afirme, em 370, principia o uso dos altares e velas pelo fim do século III. A notícia é incoerente, pois o ano de 370 não pertence ao século III, mas ao século IV. Além disso, é de notar que o uso de altares e velas começou nos tempos do Antigo Testamento, assim quanto aos altares. Gênesis 12,7. Abraão construiu em Siquém um altar a Javé, que lhe aparecerá. Ver GN 13, 18, 22, 9. Ex 17,15. Moisés construiu um altar e pôs-se este nome, Javé Nissi, Javé é minha bandeira. Ver Ex 27,1, 29,13. NM 7,1. No dia em que Moisés acabou de erigir a habitação, ele ungiu e a consagrou com todos os seus pertences, bem como o altar com todos os seus utensílios. MT 5, 23S, diz Jesus: se estiveres para levar tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te. HB 13,10. Temos um altar do qual não se podem alimentar os que servem a tenda. Ver também AP 6,9, 9,13, menção de altares no céu. A respeito de velas. Ex 25, 31.37. Farás um candelabro de ouro puro. Far-lhe-ás também 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas de tal modo que alumiem defronte dele. MT 5,15. O Senhor se refere à luz que brilha sobre um candeeiro. AP 1,13, 2,1. Cristo aparece entre candelabros. 6. Transubstanciação e missa. O estudo do Novo Testamento demonstra que Jesus instituiu a Eucaristia como perpetuação do seu sacrifício. Ver a propósito o curso de diálogo ecumênico, módulos 13, 13 e 14. Escola Mater Ecclesiae. Nesse sacramento temos a real presença do Senhor Jesus sob as aparências do pão e do vinho. Eis, porém, o que se lê num panfleto. Em 818, aparece pela primeira vez nos escritos de Pascásio Radberto a doutrina da transubstanciação e a missa. A propósito, observamos, o que houve no século IX foi a controvérsia entre Ratramno e Pascásio Radberto, contradizendo a escritura e a tradição. Ratramno negava a real conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Pascásio escreveu então o Liber de Corpore e Sanguine Domini, Livro do Corpo e do Sangue do Senhor, cuja segunda edição saiu em 844, opunha-se a Ratramno, defendendo a identidade do corpo eucarístico com o corpo histórico de Jesus, ou seja, defendendo a real presença. Assim procedendo, Pascásio nada inovava. O vocábulo transubstanciação, que designa essa conversão, aparece pela primeira vez no século XI, quase 3 séculos após Pascásio Radberto, e foi assumido nos documentos oficiais da Igreja a partir do Concílio de Latrão IV, 1215. O primeiro a usá-lo parece ter sido o jurista Ronaldo Bandinelli, depois, Papa Alexandre III 1181, na frase veruntamen si, necessitate iminente, subalterius panis specie consecratur, profecto fiere transubstantiatil, o que quer dizer, mas, se em caso de necessidade iminente, se fizesse a consagração de outro pão, haveria transubstanciação. Por conseguinte, não foi Pascásio Radberto quem introduziu o vocábulo na linguagem teológica. Em 818, data indicada pelo panfleto, Pascásio Radberto, nascido em 790, tinha 28 anos, idade que não corresponde à de sua controvérsia teológica, que se deu a partir de 840. O nome missa não se deve a Pascásio Radberto. É uma palavra latina equivalente a missio, missão ou envio, significava a despedida ou o envio dos catecúmenos para fora da igreja, quando terminava a homilia ou a liturgia da palavra. Aos catecúmenos não era permitido participar da Eucaristia propriamente dita, pois ainda não haviam sido batizados. O nome missa, que
designava tal momento da liturgia, foi no século IV aplicado a todo o rito eucarístico, de modo que este hoje se chama missa. O primeiro a usar a palavra missa no sentido atual foi provavelmente S. Ambrósio, 397, na Epístola 20,4. S. Agostinho, 430, escrevia: eis que após o sermão se faz a missa, igual despedida, dos catecúmenos, ficarão apenas os fiéis batizados, ser. 49,8. 7. O celibato do clero. Há quem chegue a dizer que o celibato do clero foi instituído em 1879. A praxe do celibato sacerdotal tem suas raízes em 1 Cor 7, 32-34, texto em que São Paulo afirmava ser a vida celibatária um estado em que mais facilmente se pode servir ao Senhor, sem divisões e sem solicitudes supérfluas. Em 1 TM 3,2 o apóstolo recomenda que o ministro de Deus seja marido de uma só esposa. Com isto São Paulo queria inculcar que no século I da nossa era, quando as comunidades cristãs constavam de muitos casados e adultos recém-convertidos, não se escolhesse para o ministério algum homem casado em segundas núpcias. Estas, com efeito, eram geralmente desaconselhadas pela Igreja Antiga por parecerem uma expressão de incontinência. Vê-se, pois, que desde os tempos apostólicos a vida una era recomendada e praticada pelos ministros do Senhor. Tenhamos em vista, por exemplo, o caso de São Paulo e o do próprio Cristo. No Ocidente, a primeira legislação restritiva ao casamento de clérigos se deve ao Concílio de Elvira, Espanha, por volta do ano 300, proibia aos bispos, sacerdotes e diáconos, sob pena de degradação, o uso do matrimônio e o desejo de ter prole. Cânon 33. Esta determinação, que era regional, em menos de um século estava em vigor, às vezes sob forma de conselho apenas, em todo o Ocidente. A fórmula definitiva de tal disciplina foi promulgada pelo Concílio Ecumênico de Latrão em 1123. A todos os clérigos, a partir do subdiaconato, foi prescrito o celibato. Em consequência, o matrimônio contraído por algum eclesiástico depois da respectiva ordenação era tido como inválido. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, reafirmou tal determinação. Isto bem mostra quão inexata é a notícia atrás citada. 8. A recitação da Ave Maria. Lê-se num panfleto protestante, em 1317, João XXI ordena a reza da Ave Maria. Algumas confusões estão subjacentes a esta afirmação, como se verá a seguir. A primeira parte da Ave Maria tem sua origem no próprio texto bíblico, onde se leem as palavras do arcanjo Gabriel: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres, LC 1,28, e as de Isabel, e bendito é o fruto do teu ventre, LC 1,42. Vê-se, pois, que é a oração mais nobre do Novo Testamento após o Pai Nosso, que nos é ensinado pelo próprio Cristo. Os primeiros testemunhos que demonstram o uso de tal fórmula na piedade cristã datam dos séculos IV v. Trata-se de duas conchas ou placas de argila, ostraca, encontradas no Egito e portadoras do texto grego da Ave Maria, primeira parte. Também as fórmulas litúrgicas, ou as liturgias, atribuídas a S. Tiago, S. Marcos e S. Basílio dão testemunhos do uso de tal prece nos séculos IV v. Em latim, a saudação angélica ocorre na liturgia do quarto domingo do Advento, que data dos tempos de S. Gregório Magno, 604. No fim do século XII aparecem as primeiras prescrições relativas à recitação da Ave Maria, na liturgia das horas e na devoção popular. A segunda parte de tal oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, aparece em uso num breviário, Liturgia das Horas, dos séculos XIV e XV, foi a partir de então que se tornou habitual na devoção dos fiéis. O que se atribui ao Papa João XXI não é a ordem de rezar a Ave Maria, mas a recomendação de se reverenciar a encarnação do Verbo de Deus mediante a recitação do Pai Nosso e da Ave Maria, ao toque do sino, no fim do dia. Tal recomendação data de 1327, e não de 1317, como afirma o folheto em pauta. 9. Conclusão. Infelizmente, o protestantismo tem atacado a Igreja em termos que não raros são mentirosos e passionais. Não é assim que se promove a causa de Cristo, que disse: Eu sou a verdade e a vida, João 14,16. Infelizmente, porém, a mentira cala sempre no ânimo do grande público, como dizia Voltaire: menti, menti, porque sempre fica alguma coisa.
Houve realmente inovações na vida da Igreja através dos séculos, mas todos de caráter acidental, sem afetar a integridade da fé. Era natural e necessário que ocorressem, pois a Igreja é um corpo vivo, animado pelo Espírito Santo, que do seu tesouro de vitalidade sabe tirar coisas novas e velhas. MT 13,52. Uma igreja que hoje se apresenta-se com a face exterior que tinha no século I, seria uma múmia, e não uma sociedade viva. Novos tempos exigem novas respostas da parte de Cristo, que vive na igreja. O próprio Jesus no Evangelho assemelhou a sua igreja à semente de mostarda que, de pequenina, se torna enorme árvore, desdobrando e expandindo as suas virtualidades no decorrer dos tempos. Respostas da Bíblia sobre a doutrina da Una e Santa Igreja Católica Apostólica Romana 5. Para cada lar cristão. Os bispos latino-americanos, reunidos com o Papa João Paulo II em Santo Domingo, em outubro de 1992, reconheceram que o avanço das seitas é um sério desafio para o catolicismo na América Latina e recomendam instruir amplamente o povo, com serenidade e objetividade, sobre as respostas que devem dar às injustas acusações contra a Igreja Católica. Já no primeiro século, São Pedro escreveu aos fiéis, advertindo-os: assim como entre o povo de Israel houve falsos profetas, do mesmo modo haverá também entre vós doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. 2 PD 2, 1, 2. Para ajudar o povo católico a defender-se destas injustas acusações, e saber rechaçá-las, fornece-lhes este livrinho as respostas bíblicas na sua verdadeira interpretação, baseada na tradição apostólica. Com isso queremos colaborar na realização do ardente desejo de Jesus. Para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jó 17, 21, 22, e que haja só rebanho, e um só pastor. Jó 10,16. Além disso, o livrinho tenta promover a catequese dos adultos e uma pastoral em prol da vivência religiosa mais autêntica. O autor. 1. Veneração de imagens. Acusação. Os católicos praticam a idolatria, fazendo e adorando imagens, o que Deus proíbe na Bíblia, dizendo: não farás para ti escultura alguma do que está em cima nos céus, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Ex 20,4. Resposta. O mesmo Deus, no mesmo livro do Êxodo, manda Moisés fazer 2 querubins de ouro e colocá-los por cima da Arca da Aliança. Ex 25,18, 20. Manda-lhe também fazer uma serpente de bronze e colocá-la por cima de uma haste, para curar os mordidos pelas serpentes venenosas. Num 21, 8, 9. Manda ainda a Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens de querubins, palmas, flores, bois e leões, e Reis 6, 23, 35 e 7,29, etc. Seria uma grave blasfêmia desses protestantes considerar Deus como incoerente, já que num lugar da Bíblia manda fazer imagens, esquecido que no outro lugar o teria proibido. Ora, os primeiros cristãos martirizados aos milhares porque se recusaram a adorar imagens de deuses falsos, estudaram a Bíblia com mais atenção e respeito. Eles não tiravam esses trechos proibitivos de seu contexto, e, comparando-os com outros, ficaram convencidos de que Deus proíbe apenas fazer imagens de deuses falsos, e adorá-los, como faziam os vizinhos pagãos, mas ele não proíbe fazer outras imagens. Eis o verdadeiro sentido desta proibição bíblica, no seu contexto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura alguma do que, daqueles deuses, que na errada imaginação dos pagãos, está em cima nos céus, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e não lhes prestarás culto, a imitação dos pagãos. Ex 20, 2-5. Esta proibição, intencionada por Deus, repete-se em vários lugares da Bíblia, como por ex, não adores nenhum outro Deus, ex 34,14, ou, não farás para ti deuses fundidos, ex 34,17. Por isso os primeiros cristãos pintaram nas catacumbas muitas imagens das cenas bíblicas do Antigo e Novo Testamento e legaram,
para a veneração dos séculos posteriores, as imagens de Cristo sofredor, na toalha de Verônica, e no sudário sepulcral, guardado em Turim, na Itália. Alguns santos dos primeiros séculos afirmavam que as imagens da Bíblia, da Via Sacra, de Jesus crucificado e dos santos são o único livro que também os pobres e analfabetos entendem e aproveitam. Isso vale, ainda hoje, para milhões de pessoas. O sentido da veneração das imagens, segundo a tradição dos apóstolos, está resumido nesta bênção de imagens do ritual católico. Deus eterno e todo-poderoso, não reprovais a escultura ou a pintura das imagens dos santos,